Oi pessoal, Luiz Corvini aqui, trazendo agora um formato um pouquinho diferente, experimental, e eu quero saber a opinião de vocês, como é que vai ser. Então eu vou fazer esses vídeos um pouco mais simples, sem muita edição, sem muita firula, para trazer e atualizar as notícias que estão acontecendo aqui no Reino Unido e também na Europa, em qualquer canto do mundo, que sejam pertinentes, sejam interessantes para você que está aí no Brasil, em Portugal, em Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, qualquer país que fale português e que esteja disposto a acompanhar aqui essa troca de mensagens, essa troca, esse bate-papo que a gente vai ter. Então, trazendo algumas informações diferentes e bacanas que eu acho que são de destaque, merecem destaque aqui do Reino Unido. Eu vou começar, então, lógico que a família real sempre chama bastante atenção, então uma mensagem assim, uma informação bem que chamou atenção nesses dias. O príncipe Harry vai ser despejado? Calma, calma, não é bem assim. A informação que nós temos aqui é que o casal, Harry e Meghan, eles foram convidados a deixar a residência de Frogmore, uma residência que eles usam, que quando eles estão aqui no Reino Unido, essa residência fica dentro da área do Castelo de Windsor, e esse pedido teria acontecido depois, claro, do lançamento polêmico do livro de memórias de Harry, lembrando que isso foi em janeiro agora, e nesse livro algumas informações meio bombásticas, o livro revelou que ele teve uma briga com o irmão, o príncipe William, e também que ele e o irmão tinham pedido num determinado momento para o pai, que é o agora rei Charles III, para que não se casasse com a Camila, que agora é a rainha consorte. Essa residência de Frogmore, ela tem 5 quartos e ela foi dada como presente, digamos assim, para o casal. Essa permissão foi dada pela rainha Elizabeth depois que os dois se casaram em 2016, então para que eles pudessem utilizar essa casa. Em 2019, eles fizeram uma reforma milionária de 2,4 milhões de libras, é muito dinheiro, é até complicado fazer a conversão aqui, se vocês tiverem um tempinho e quiserem fazer essa conversão, podem fazer aí. Mas em 2020, né, eles revelaram que eles iriam deixar o cargo de integrantes sênior da realeza, ou seja, eles não iriam mais participar ativamente daquelas atividades da realeza, ou seja, de viagens oficiais, de atender a encontros aí para eventos de forma oficial. Mas claro, eles tendo alguma situação, como o próprio caso do falecimento da rainha Elizabeth II, eles vieram e ficaram nessa residência de Frogmore. O que acontece agora? Então, se eles foram convidados a sair, né, aquela frase bem curiosa, acho que eu lembro bastante quando a pessoa aprontava na escola, a criança aprontava na escola, e daí ela era convidada a sair da escola, ou seja, é um jeito mais educado de falar que a pessoa está sendo expulsa. Então, nesse caso, eles estão sendo convidados a sair da residência, a deixar a residência de Frogmore. E quem que deve, então, ela vai ficar vaga? Não, não vai ficar vaga. Quem que deve morar em Frogmore? Bom, quem vai para lá é o príncipe Andrew, aquele que, enfim, está envolvido num escândalo de assédio sexual e realmente tem uma assim, não pega muito bem ficar perto do príncipe Andrew mais, ele também foi retirado dessa essa parte de ter de como integrante, de participar ativamente da realeza, e ele mora atualmente numa residência de 30 quartos, ou seja, são muitos quartos, não é verdade? E agora a residência de Frogmore tem 5 quartos, então o príncipe Andrew talvez vai ter que aprender a viver de uma forma mais humilde, né? Vamos ver como é que vai ser essa história aí. E, bom, e agora com a coroação do pai, que vai acontecer no dia 6 de maio, o rei Charles vai ser coroado, e o casal, o príncipe Harry e a Meghan Markle, foram convidados, receberam um e-mail com esse convite, mas eles estão avaliando para ver se eles vão vir ou não. Enfim, essa história ainda tem muito pano para manga e, claro, a gente sempre está acompanhando aqui, porque as notícias da realeza sempre chamam muito a atenção. Um outro caso interessante que eu queria trazer aqui para vocês, que aconteceu um escândalo do WhatsApp, porque o ex-secretário de saúde, Matt Hancock, ele teve 100 mil mensagens de WhatsApp reveladas por uma jornalista e que foram entregues ao jornal The Telegraph. Então, aos poucos, o jornal vem trazendo, revelando o que tem nessas mensagens, umas mensagens meio
complicadas aí para o Matt Hancock, ele vai ter que tendo que se explicar ou tentando falar, se justificar por que ele disse isso nessas mensagens, né. Então foram 100.000 mensagens que ele trocou, não só com outras pessoas, ele trocou também com integrantes do gabinete do governo, com outros integrantes oficiais do governo e outros ministros, e o jornal então está revelando pouco a pouco. E algumas delas chamam bastante atenção. Algumas delas que eu queria trazer aqui para vocês, olha só, uma delas ele queria, de certa maneira, fazer de alguma maneira para assustar o público com a variante Kent, ou seja, na época da pandemia do coronavírus, a gente teve várias variantes, uma delas foi a variante de Kent, e ele queria agir de alguma maneira que na publicação, na revelação dessa nova variante, de forma que assustasse o público, para que o público conseguisse então, ou melhor, que o público realmente cumprisse o lockdown, cumprisse a quarentena, ficasse em casa, não saísse de casa. Então ele queria, né, nessas mensagens falou que ele queria agir de alguma maneira para assustar a população. Não é a melhor decisão de um integrante do governo, né. Mas a mais impactante dessas mensagens até agora é que nas quais ele tira um sarro junto com outro integrante do governo de quem teve que utilizar o hotel quarentena, aquela situação que um esquema que foi imposto pelo Reino Unido durante a pandemia, que as pessoas que viessem para o Reino Unido, vindas de países considerados de risco pelo Reino Unido, ou seja, países que não tinham implementado direito ainda uma estrutura de vacinação, então esses viajantes eles tinham que ir para um hotel e ficar lá por vários dias e pagar tudo isso do bolso, viu? Não era assim que o governo ajudava a bancar, não, e eram coisas caras, ou seja, ficava cerca de £2.000, 2.000 libras, realmente pesado para a pessoa que tinha que vir para cá. E claro, se fosse só passear, ficaria um pouco inviabilizado, mas se a pessoa tivesse que trabalhar ou fazer alguma coisa a respeito, ficaria muito pesado mesmo para essa pessoa. Então, como é que foi essa troca de mensagens? Bom, um integrante do gabinete, o Simon Case, ele disse assim, perguntou: "Quantas pessoas foram trancadas nos hotéis ontem?" Esse ontem seria um dia depois do dia que o hotel quarentena foi anunciado. O Matt Hancock, ele diz: "Bom, ninguém ficou preso, mas 149 pessoas decidiram entrar no país e agora estão nos hotéis por vontade própria." Daí, como é que foi a resposta do Simon Case? O Simon Case disse: "Hilário", ou seja, ele tirou um sarro dessas pessoas que tiveram que vir para cá e estão agora pagando caro para ficar no hotel quarentena naquela época. E o Matt Hancock ainda responde: "Estamos dando os quartos grandes para as famílias e deixando estrelas do pop em quartinhos." E daí nisso gera então mais uma resposta do Simon Case, que ele queria ver a cara das pessoas que saem de uma viagem de primeira classe para ir ficar num quarto do tamanho de uma caixa de sapatos. Então eles estão tirando o sarro dessas pessoas que por alguma necessidade tiveram que vir aqui para o Reino Unido e tiveram que ficar no hotel quarentena. Teve uma outra aqui que ele também achou magnífico, uma multa de 10.000 libras para um casal que resolveu furar a quarentena, resolveu furar então o hotel quarentena, ele achou magnífico. E ele, né, enfim, continua, essas mensagens estão sendo liberadas a conta-gotas pelo jornal The Telegraph. Tem uma outra que se refere à reação que ele teve quando foi revelado um caso que ele teve com uma colega de trabalho, sendo que essa colega de trabalho e ele eram casados com outras pessoas, eles têm 3 filhos cada um com seus parceiros originais. Enfim, acho que essa história ainda vai dá muito pano para manga, ainda vai longe. E eu acho que é isso, essas 2 mensagens para começar bem esse primeiro vídeo que a gente vai fazer aqui para vocês. Eu quero saber o que vocês acham desse formato um pouco mais simples, trazendo as informações sem muita edição, sem muito detalhamento, mas trazendo pelo menos o cru da mensagem, o que realmente importa, o básico, mas também deixando vocês atualizados. E claro, vocês podem deixar sugestões para a gente aqui, manda uma mensagem, fala o que vocês gostariam de ouvir, algum assunto que eu possa elaborar mais para trazer para vocês. E claro, eu vou deixar esses conteúdos não só no YouTube, mas também nas outras redes sociais, no Instagram. Então, por favor, vocês também
podem interagir com isso. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, assina o canal, que isso ajuda bastante a gente ter novas ideias e continuar trazendo esse conteúdo direto aqui do Reino Unido para vocês. Então eu agradeço muito a sua audiência, continue com a gente que eu vou mantendo você atualizado. É isso, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.